Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Bíblica Batista do Eusébio. Temos alguns nos visitando hoje à noite. Sintam-se à vontade, sintam-se em casa. Eu sou Timóteo, sou um dos pastores aqui da igreja. E hoje à noite nós estamos continuando uma série de estudos no Credo dos Apóstolos. Hoje é a 11ª semana em que nós estamos examinando frase por frase essas declarações doutrinárias a respeito da fé cristã. Na verdade, esse credo já tem mais de 1500 anos em que tem sido usado pela igreja como uma afirmação daquelas coisas que o cristão crê a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, a respeito do ser humano, a respeito do pecado. E hoje à noite nós estamos quase no final. Na semana que vem nós vamos encerrar essa série de estudos. Mas eu gostaria que juntos nós lêssemos o Credo dos Apóstolos. Então vamos ficar de pé. Já estávamos de pé, mas é bom esticar um pouquinho, que vocês vão sentar um pouquinho agora para a hora de estudo. Então vamos ler juntos, vai aparecer aqui no telão. Diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podem se assentar. Hoje nós vamos falar sobre a remissão dos pecados. A remissão dos pecados. Algumas traduções da Bíblia vão dizer, quando você encontra essa palavra remissão, vão dizer perdão dos pecados. E as duas palavras são bem parecidas, contêm muitas das mesmas ideias. Mas de todas as afirmações do Credo dos Apóstolos, eu creio que essa afirmação é a que provavelmente causa mais impacto pessoal para cada um de nós. Isso porque essa afirmação nos afeta no nível pessoal. A salvação de Deus, o perdão de Deus dos nossos pecados é a solução que todo ser humano precisa. Hoje à noite nós vamos observar que todos nós nos encontramos numa condição de pecado e carecemos da ajuda e da graça de Deus. Nós vamos descobrir que apenas Deus pode perdoar os nossos pecados, pode nos conceder essa remissão dos pecados para que tenhamos a vida eterna. A vida eterna é o que nós vamos falar na semana que vem. Mas eu quero começar lá desde o início. No princípio, Deus criou o homem e a mulher em condição de inocência. Nós encontramos o relato da criação ali em Gênesis capítulo 1 e 2. E tudo estava em condição de inocência. Deus declarou por diversas vezes que tudo ali era bom. Mas Deus deu ao ser humano a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões. E a escolha principal que eles tiveram que obedecer era de seguir a ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse ao homem e à mulher: no dia que comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. Então nós descobrimos logo ali no início da criação, o ser humano se rebelando contra Deus. E não é só a ideia de que eles comeram
um fruto, mas é a ideia de que eles desobedeceram a uma ordem clara do Deus Criador dos céus e da terra. Eles só tinham essa ordem para obedecer. Eles podiam comer de todas as outras árvores no jardim, mas apenas desta eles não poderiam comer. Nós descobrimos que a partir dali, eles cederam à tentação e o pecado entrou naquela criação que era perfeita, em condição de inocência. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, nós lemos: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Essa condição de pecado é uma condição no qual você se encontra, no qual eu me encontro. Não sei onde você se encontra hoje à noite na sua jornada espiritual, quanto você conhece a respeito de Deus e a respeito de si mesmo, mas nós entendemos que o pecado é uma verdade que todos nós experimentamos, mas é algo que é destrutivo e tem afetado cada parte da criação perfeita de Deus. Então, por que nós precisamos da remissão dos pecados? Por que nós precisamos do perdão de Deus? Antes de estudarmos o trecho hoje à noite que nós vamos examinar em Hebreus, permita-me compartilhar algumas respostas para essa pergunta: por que precisamos do perdão de Deus? Primeiro, o pecado nos separa de Deus. Simplesmente isso, o pecado nos separa de Deus. Logo ali no jardim, depois de Deus castigar e explicar para o homem e a mulher quais seriam as consequências do seu pecado, pouco depois ele os expulsa do jardim. E nessa expulsão do jardim nós descobrimos uma separação entre Deus e o ser humano. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. A morte em vários aspectos, a morte física, mas uma morte espiritual, em que o ser humano se encontra afastado, separado de Deus. Mas nós precisamos da remissão dos pecados, desse perdão de Deus também, porque o pecado danifica todos os nossos relacionamentos. Então talvez hoje à noite você está aqui com um relacionamento em caos, talvez um conflito entre você e sua esposa, entre você e um dos seus filhos, entre você e um irmão ou um amigo. O pecado em nós gera uma sequela de problemas: inveja, ciúmes, ambição egoísta, confusão, ira, ódio, discórdia, entre muitas outras coisas. O pecado gera em nós uma série de problemas que danificam os nossos relacionamentos. Mas o pecado também gera sofrimento. Quando nós pecamos, isso traz para nós sofrimento. E a razão é simples. Jesus disse que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então a ação do inimigo não é boa na sua vida. A ação do pecado não é boa na sua vida. O resultado do pecado leva à morte, leva à destruição. Então o pecado gera sofrimento. E nós também sofremos devido às consequências do pecado no mundo que está quebrado. Hoje nós ouvimos relatos sobre guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas não é só ali que tem guerra. Em várias partes do mundo há guerras. Na África há vários países onde há guerra civil, que a gente quase não ouve, mas que há muita matança. Porque existem doenças sérias como câncer, entre outros, que tiram a vida das pessoas. Por que é que nós acabamos de passar, ou ainda estamos passando por uma pandemia que tem tirado tantas vidas? Você pode dizer, é por causa de um vírus que escapou de um laboratório, ou veio de um morcego, a gente não sabe a origem. Mas a razão principal é que nós vivemos num mundo caído, num mundo quebrado, em que as coisas não funcionam como deveriam funcionar. E isso volta ao pecado. O pecado e o resultado do pecado, a maldição de Deus sobre a terra, como castigo do pecado, é algo que nós experimentamos.
O pecado também nos torna inquietos. Há uma ansiedade, há um anseio, uma necessidade no interior do ser humano. Nós nos encontramos numa condição de perdidos, nós não temos um rumo para as nossas vidas, nós não temos propósito para a vida, enquanto nós vivemos no pecado. E pior de todas essas coisas é que o pecado nos escraviza. A Bíblia nos relata que se não tivermos Cristo, o pecado nos escraviza, nós somos escravos do pecado, nós não temos como fazer o bem. Nós vemos nas Escrituras que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, hoje à noite eu queria abrir a Bíblia com os irmãos em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, nós vamos ver dos versículos 24 ao 28. Aqui nós encontramos um trecho onde, de forma clara e óbvia, o escritor vai nos explicar a significância do pecado. E só para facilitar, eu coloquei tudo com letra P aí no seu esboço. Às vezes isso é fácil porque ajuda a gravar, né? Então, primeiro nós vamos falar sobre o problema. Hebreus capítulo 9, versículos 24 a 28. Diz assim a palavra de Deus: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Pense por uns instantes sobre algumas coisas que você gostaria de mudar sobre si mesmo. Alguém confessa que tem alguma coisa que você gostaria de mudar a respeito de si mesmo? Seja honesto. Eu creio que sim. Eu acho que é por isso que todo início do ano, assim que passa o Réveillon, as pessoas já começam a fazer aquelas listinhas, né? Os alvos, os objetivos. Esse ano eu quero emagrecer 10 quilos. Esse ano eu quero ir para a academia 3 vezes por semana. Esse ano eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quero passar mais tempo com os meus filhos. Por quê? Porque todos nós, no íntimo do nosso ser, sabemos que somos imperfeitos. Na verdade, sabemos que temos coisas que precisamos melhorar na vida. Falhamos, temos fraquezas. Muitas vezes nos sentimos insuficientes. Eu, pessoalmente, posso engordar 5 quilos facilmente. Eu quase nem preciso respirar que eu engordo 5 quilos. Agora, para tirar esses 5 quilos, é outros 500, né? A verdade é que reconhecemos que somos fracos, somos insuficientes e há algo dentro de nós que precisa mudar fundamentalmente. Nós reconhecemos isso. Nós sabemos que precisamos mudar. Só que o problema é que a maioria dos seres humanos tenta mudar por si mesmo, tenta mudar a sua realidade, tenta melhorar como ser humano, tenta ser uma pessoa mais amável, ser uma pessoa que erra menos. Mas o problema é que nós estamos escravizados pelo pecado, na nossa natureza pecaminosa que a Bíblia fala, nós nascemos nessa condição. Então, primeiro nós encontramos que nós somos escravos do pecado. O problema é o pecado. Versículo 26. Versículo 26 ele disse assim: se fosse assim, ele, falando de Jesus, precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado, para remover o pecado, certo? Essa ideia de remissão, é a remoção do pecado.
Jesus veio para fazer isso. Por quê? Porque o pecado é o nosso maior problema. E muitas vezes você vai ouvir definições diferentes do que é pecado, né? Mas pecado, que nós encontramos aqui, essa palavra pecado, é a ideia de errar o alvo, é a ideia de não acertar, de não fazer a coisa certa. Também traduzido como desobediência. Mas Hebreus 9:26, essa ideia de que Jesus veio para aniquilar o pecado, é porque o pecado é o nosso problema. Não diz que Jesus veio para nos dar um emprego melhor, ou para nos dar mais dinheiro, ou para nos conceder saúde todos os dias das nossas vidas. Não, ele disse que veio para aniquilar o pecado, porque o pecado é aquilo que domina em nossas vidas, é aquilo que nos controla, é aquilo que gera emoções negativas, é aquilo que causa conflitos entre nós e os outros, é aquilo que nos faz tomar decisões idiotas muitas vezes. O pecado quer nos destruir, o pecado não é racional. Então o que significa pecado? Pecado, aqui nós encontramos a Confissão Batista de Londres de 1689, certo? A Confissão Batista de Londres de 1689 diz ali, a respeito do pecado: pecado é qualquer falta de conformidade com ou transgressão da lei de Deus. Simplesmente é desobediência à lei revelada de Deus. É você desobedecer a Deus. Romanos 3, eu já citei essa primeira parte, mas Romanos 3, versículo 10 a 12 diz: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Você pensa aí no seu íntimo, mas espera aí, eu já fiz coisas boas, eu já demonstrei atos de bondade, já demonstrei amor para as pessoas na minha família, eu já fiz coisas boas. Então como é que Paulo aqui escreve que não há um justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem? Como é isso? E a razão é porque o pecado danifica e mancha até as nossas melhores intenções. Até as melhores coisas que nós fazemos na vida está afetado pelo pecado. Há certo egoísmo. É impossível nós agirmos sem que o pecado danifique ou afete as nossas escolhas e as nossas ações. Nós sabemos isso porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Tem pessoas que gostam de negar isso. Eu sou uma pessoa boa, né? Nunca matei ninguém, nunca cometi adultério, nunca roubei. Mas a verdade é que Jesus mostra que a lei de Deus é algo muito mais profundo do que isso. Jesus diz que se você olhar para uma mulher com luxúria no seu coração, é a mesma coisa de ter cometido adultério, certo? Se você odiar o seu irmão, é a mesma coisa de assassinato. Quer dizer o quê? Aos olhos de Deus, o nosso coração está corrompido. O pecado tem nos afetado de forma profunda. Gente, eu não sei se você já reconheceu isso quando você era pequeno, mas eu sim. Quando eu era criança, era muito óbvio para mim que eu era um pecador. Sabe por quê? Porque eu errava demais, fazia muita besteira. Deixa eu contar uma história. Na semana passada eu disse que eu falava muito palavrão, né? Quando eu era criança, meu pai sendo pastor, missionário americano, meu pai não sabia os palavrões em português. Então eu costumava falar palavrão na frente dele, sabendo que ele não ia entender nada. Fazia isso muito, mas aí a minha irmã sempre contava. Sempre, ô pai, sabe o que ele está dizendo? Aí eu apanhava, né? Mas tem uma certa história, talvez eu já contei aqui, talvez alguns já ouviram. Eu tinha 9 anos de idade. E a gente tinha uma Kombi, né? A gente estava na Kombi, a gente morava mais ou menos 40 minutos de Recife. E a gente estava se preparando para ir para o shopping. O shopping Recife era o único shopping da cidade. E era tipo um evento, né? Não é que nem hoje a gente dá um pulinho ali no shopping e não é nada, mas era um evento. Era algo que a gente fazia talvez uma vez por mês. Às vezes a gente até comia um lanche no shopping, num dia assim muito especial. Então eu estava animado, estava na Kombi, já tinha tomado banho. Eu e a minha irmã estávamos sentados esperando o meu pai chegar na Kombi para a gente ir para Recife.
Aí eu olhei para minha irmã, comecei a brigar com ela, aí eu falei uns palavrões para ela. Chamei ela de certas coisas. Aí meu pai chegou no carro e ela disse: pai, você sabe o que Timóteo falou? Aí ela disse: pai, tudo bem, você não vai para o shopping hoje conosco. O que ele fez? Me tirou do carro, me levou para o meu quarto, trancou a porta do quarto e disse: você fica aqui até a gente voltar hoje à noite. Agora, a gente morava num sítio, num acampamento, tinha zelador do sítio, tinha outras pessoas que moravam ali, então eu não fiquei sozinho não, viu gente? Então não foi abandono de criança não. Mas ele trancou a porta e ficou a faxineira ali, e meu pai disse: ele não vai sair, você pode levar o almoço dele para o quarto, mas ele vai ficar ali o dia inteiro por causa disso. Eu falei: não, nem pensar, eu vou para o shopping, eu vou mesmo. Abri minha janela e as nossas janelas tinham tela mosquiteiro, meu pai tinha colocado em toda a casa. Eu falei: sabe o que, eu vou ser que nem super-homem, eu meti a mão, quebrei a tela e pulei para fora do meu quarto. Eu disse: eu vou para o shopping. Mas sabe quem é que estava ali me esperando? Não sei como meu pai sabia, mas ele estava lá fora me esperando. Quando eu pulei pela janela, ali ele estava. Levei a pior surra da minha vida. Sem brincadeira. Sabe o que mais? Além de levar a surra, eu voltei para o quarto e ali fiquei até os meus pais voltaram naquela noite. Eu sabia que eu era um pecador. Eu sabia porque, por natureza, eu fazia coisas erradas. Então, quando eu ouvia a palavra de Deus sendo ensinada e pregada, eu, como criança pequena, já entendia com clareza que eu precisava de alguém que pudesse me libertar dessa condição. Foi com 6 anos de idade que eu me rendi ao Senhor Jesus Cristo, confessei o meu pecado e pedi que Ele fosse o meu Salvador. 6 anos de idade. Isso porque eu já entendia muito bem essa realidade. 1 João capítulo 3, versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Simplesmente, é a transgressão da lei de Deus. É desobedecer aquilo que Deus ordena. Isso é o pecado que predomina em nossos corações. Romanos 3, 23 nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado está em nós, o pecado está ao redor de nós, o pecado danifica, destrói e leva a consequências terríveis. Isso é a nossa realidade, isso é o problema por qual Jesus veio para aniquilar. Isaías 64, versículo 6 diz: todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças são como trapo manchado de sangue. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. O que Isaías está escrevendo ali é que a melhor coisa que nós possamos fazer, ainda assim, está danificado pelo pecado. E isso, para Deus, não é o suficiente. Não é o suficiente dizer para Deus: ó Deus, eu fiz uma coisa boa, eu dei dinheiro ao pobre, eu fui na igreja toda semana, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas Deus disse: isso aí é como um trapo imundo, como um pano imundo, um pano sujo, manchado de sangue. Não presta. Por quê? Porque Deus é um Deus santo, justo e perfeito. E a nossa condição de pecado tem nos separado de Deus. Isso me leva ao segundo ponto, que é a penalidade do nosso pecado. A penalidade do nosso pecado tem 2 partes aqui no versículo 7, em Hebreus 9. 2 partes que nós encontramos. Primeiro é a morte. A morte. O versículo diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vocês sabem qual é a porcentagem de pessoas que morrem? Você sabe? Qual é a porcentagem de pessoas que morrem? 100%. Não é 90%, não é 95%. E a ciência e os avanços tecnológicos fazem de tudo
para impedir os avanços da idade. Fazem de tudo para impedir justamente esse problema. Mas a Bíblia nos diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Voltando ali em Gênesis, onde o ser humano pecou, e Deus havia dito: no dia em que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. E você pode ler o relato dali para frente. Todos que viveram também morreram. Viveram e morreram. O livro de Gênesis tem vários relatos ali que disse que tiveram filhos e filhas, viveram tantos anos e morreram. E morreram. Eu, como pastor, já fui em velório. Muitos velórios, muitos cultos fúnebres. E a morte, ela afeta todas as idades. Eu já fui em culto fúnebre para bebês, já fui em culto fúnebre para adolescentes, jovens, idosos com mais de 90 anos. A morte não faz acepção de pessoas, certo? A morte atinge todo ser humano. Aí tem gente que fala: mas esse aí não pôde experimentar a vida, não viveu muito, né? Só viveu até tantos anos. A gente ouve isso muito, morreu jovem. É verdade, mas a verdade é que a vida humana é curta, 70, 80, 90 anos no máximo. Gente, isso é pouquíssimo. Mas é uma realidade, todos morrerão. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, quer dizer, a consequência, né? Salário é algo que você recebe como pagamento de algo feito. Então, a nossa condição de pecado gera essa consequência, esse pagamento que é a morte. Todo ser humano morre por causa do seu pecado. Eu li uma história essa semana que eu achei muito interessante. Uma mulher, o nome dela Sarah Winchester. Alguém já ouviu falar dos rifles Winchester, da empresa? É uma empresa grande nos Estados Unidos, alguns lá atrás já ouviram falar. A empresa ainda hoje fabrica rifles. Os rifles Winchester são muito conhecidos, armas de fogo. Eles hoje também fabricam espingardas e outras armas, mas na época, o dono Winchester, ele tinha acumulado uma fortuna vendendo armas de fogo. Ele morreu em 1918, na pandemia de influenza, certo? Na pandemia de influenza. E sua esposa, Sarah, se tornou uma viúva jovem, mas com uma riqueza enorme, uma fortuna que ela recebeu por herança. E ela se mudou para San José, lá na Califórnia, e ali ela se estabeleceu. Agora, Sarah Winchester era uma mulher que gostava muito do espiritismo, todos os tipos, macumbas, e ela gostava de falar com os espíritos, com os falecidos. Então ela procurou, vamos dizer, um macumbeiro para falar com o espírito do marido dela. Por quê? Ela queria saber sobre a vida dela. E ali ela foi, diz ela que ela teve contato com o marido falecido, e o marido dela falou para ela: se você nunca parar de construir a sua casa, você não morrerá. Ela achou curioso isso, então sabe o que ela fez? Ela pegou a fortuna dela, ela comprou uma mansão de 17 quartos, e ao longo da vida inteira dela, aquela mansão estava em reforma, estava aumentando, ampliando cada vez mais. O projeto continuou até a morte dela. Deixa eu só falar para vocês como é que foi esse projeto. Ela morreu com 85 anos de idade. Essa reforma que nunca parou custou milhões e milhões de dólares. E numa época em que a mão de obra custava R$2 por dia, ela gastou milhões só em reformas. Só para dar uma ideia. Quando ela morreu, a casa tinha 150 quartos, 150 cômodos. 13 banheiros, não é tanto para 150 quartos, né? 2.000 portas, 47 lareiras e 10.000 janelas. Pensa numa mansão. E quando ela morreu, ela deixou materiais de construção o suficiente para continuar a obra por mais 80 anos. Então ela já tinha comprado para continuar construindo. Hoje é uma atração turística lá na Califórnia. Mas é um testemunho de alguém que fez de tudo para evitar a morte. Uma pessoa com riqueza, uma pessoa que procurou em outros meios
mas a morte a atingiu. Por quê? Porque todos morrem. Então o ser humano está destinado a morrer uma só vez, e depois disso, é o quê? O juízo. Então a penalidade, primeiro é a morte, e segundo é o juízo. Gente, isso é uma coisa que muitas pessoas não gostam de pensar, né? Até morte, a gente não gosta de falar sobre morte, é um negócio pesado, né? A gente não gosta de falar sobre morte, mas a morte atinge todo ser humano, independente. E se você ainda não examinou a sua vida e a sua mortalidade, você precisa. Porque depois da morte, a Bíblia diz que vem o juízo. E se você não está preparado ou preparada para encarar o juízo de Deus, meu querido, meu desafio hoje à noite é que você se renda a Deus. Que você reconheça a importância de você ter os seus pecados perdoados. Assim como diz o credo dos apóstolos, eu creio na remissão dos pecados. Por quê? Porque sem a remissão dos pecados não há vida eterna. Sem a remissão dos pecados há uma eternidade separada de Deus. Eu não coloquei aqui o trecho, mas eu vou ler para vocês. No último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, nós encontramos um relato a respeito daquilo que está por vir para todo ser humano. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 15. O apóstolo João, tendo essa visão que Deus o dá, ele diz: eu vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele, que é Jesus, viu? A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, sem exceção, isso é todo mundo, certo? Que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E versículo 15 diz: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Meus queridos, o juízo que todos nós temos para enfrentar um dia é diante de Jesus, que é o justo juiz. E ele nos julgará de acordo com as nossas vidas. E meu querido, se você nunca recebeu Jesus como Salvador e nunca se arrependeu do seu pecado e creu nele de verdade, o seu destino é o que a Bíblia chama de segunda morte. E a segunda morte é muito pior do que a primeira morte. Mas para a pessoa cujo nome está escrito no livro da vida, este entrará para a vida eterna. Então eu ouço muito quando eu vou em velórios as pessoas dizerem: isso aí com certeza vai estar no céu. Aí eu ouço outros dizerem: porque foi uma pessoa boa, né? Fez isso, fez aquilo. Meus queridos, não importa as coisas boas que você fez na sua vida, se você nunca se arrependeu do seu pecado e confessou Jesus como o seu Salvador, você não entrará para a vida eterna. O céu não será o seu destino. É isso que a Bíblia nos diz. Deixei um negócio meio pesado, né? Meio triste, meio difícil, mas tem uma luz no final do túnel, e a luz é essa: a provisão. Porque Deus não nos deixa nessa condição. Deus providencia um meio de escape. Deus providencia para nós vida eterna, mas há uma certa maneira de receber essa vida eterna. Não é pela prática das boas obras, não é por fazer algo bom. Você não tem condições de chegar até Deus fazendo coisas boas. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, é fé na graça de Deus, não pelas obras. Por quê? Porque se nós pudéssemos chegar até Deus por meio das nossas boas obras, Paulo nos diz que nós poderíamos nos orgulhar. Não tem ninguém que pode se orgulhar. Todos nós somos miseráveis pecadores.
Verdade, até meu filho. É verdade, até o seu filho. Até os meus filhos, bem pequenininho, eu já via a natureza pecaminosa neles. Como bebezinho, chorando para conseguir o seu próprio desejo, manipulando os pais. A gente até via os nossos filhos, né? E a gente já conseguia identificar o choro de acordo com a manipulação deles, né? O que eles queriam. E o choro eles usam dessa forma. Meus queridos, não há ninguém que é inocente. O ser humano nasce já com uma natureza pecaminosa. Mas a provisão se encontra aqui no versículo 8, esse trecho, Hebreus 28. Hebreus 9, 28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos. Cristo tendo se oferecido para tirar os pecados de muitos. Essa ideia de tirar o pecado novamente é a ideia de remissão. É a ideia de perdão, de remover a consequência do nosso pecado. Então a provisão, primeiro nós vemos que é o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus. Jesus entregou a sua vida por nós como sacrifício. E esse trecho, eu vou falar um pouquinho mais a respeito, mas esse trecho nos mostra que até os sacrifícios de animais no Antigo Testamento eram sombras ou retratos daquilo que Jesus faria. Nenhum deles era perfeito. Por quê? Porque não nos representava perfeitamente e o animal morto não tinha como adentrar os céus. O que Jesus fez? Ele, como ser humano, morreu e entrou na presença de Deus Pai, o que é o santuário ou santo dos santos celeste. Até porque o próprio templo e o tabernáculo no Antigo Testamento era simplesmente uma sombra, digamos, era um retrato de outra coisa, daquilo que se encontra no céu, da presença de Deus no céu. Eu estava pensando essa semana sobre retratos, né, que é um retrato, o templo, os sacrifícios. Eu estava pensando que tem muitas vezes que eu viajo, né, eu dou uma aula ou um curso em outras partes, e muitas vezes quando eu viajo eu fico olhando algumas fotos da minha esposa, né? Eu tenho foto da minha esposa aqui no celular, mas a foto não é a mesma coisa, certo? Depois de vários dias a gente começa a sentir a distância. E a foto, é legal ver a foto. Eu consigo ver o sorriso dela, mas eu não consigo a abraçar, a beijar, conversar com ela da mesma forma. A fotografia é boa, mas é apenas uma representação. E é isso que era o templo, era isso que era o tabernáculo. O sistema sacrificial era um retrato de algo melhor que estava por vir, que é Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. Lá no Havaí, quando tem avisos sobre as grandes tempestades e as tsunamis, tem sirenes espalhadas por todas as ilhas. E essas sirenes alertam que tem uma tsunami se aproximando. Quando a sirene toca na ilha de Maui, as pessoas que moram num pequeno vilarejo de Hana sobem uma montanha e até alcançarem o topo da montanha, daquele monte, lugar mais alto, lugar protegido, todos do vilarejo vão até lá. São mais de 700 pessoas que moram ali naquele vilarejo. E ali no alto daquele monte, alguém, muitos anos atrás, ergueu uma cruz de madeira. Isso é nesse monte lá em Maui. Eu acho tão interessante porque as pessoas, para se protegerem da tsunami, elas correm para o lugar onde se encontra essa cruz. Eu achei muito interessante essa ilustração, né? Do mesmo modo, nós que sabemos que a vida eterna não é nossa a não ser por Cristo, a gente vê a condenação, o juízo, a morte se aproximando. A única maneira de escapar disso é de correr para a cruz, de encontrar abrigo ali onde Jesus Cristo tomou sobre si a consequência do nosso pecado.
Aqui nós temos um desenho do Templo de Salomão. E assim como o tabernáculo e também depois o Templo de Herodes, o templo tinha várias partes. Tinha um pátio, tem algumas palavras em inglês aqui, então por favor, não deem atenção a isso. Mas aqui tem um pátio, aqui tem o altar do holocausto, onde eram oferecidos os animais. Depois, entrando por essas portas, tinham 2 cômodos. O primeiro era conhecido como o lugar santo, certo? O lugar santo. E depois tinha aqui o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. E ali dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. E ali Deus se manifestava presente por meio de uma coluna de nuvem. Quando era no deserto, era uma coluna de nuvem de dia, e à noite era uma coluna de fogo, para demonstrar que Deus estava presente ali no meio do povo. Mas aqui o que nós lemos em Hebreus capítulo 9, é que essas coisas são sombras ou retratos. Escutem novamente. Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas. Quer dizer, Cristo não entrou nesse templo humano, nesse santuário feito por mãos humanas. O que era uma figura do verdadeiro santuário, quer dizer, um retrato do céu, da presença de Deus no céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Quer dizer que Jesus ofereceu si mesmo como sacrifício. Ele, como sumo sacerdote, oferece esse sacrifício aqui na presença de Deus, no Santo dos Santos, no céu. Ele adentrou o céu e oferece para Deus o que é um sacrifício agradável e perfeito, e que não precisa ser repetida por diversas vezes. Por quê? Porque nesse templo era necessário que o sacrifício do dia da expiação se repetisse anualmente. Era o dia em que se pagasse pelo pecado de todo o povo. E esse sacrifício era feito apenas pelo sumo sacerdote. Ele era o único que poderia entrar ali no Santo dos Santos. E as pessoas ficavam ali só na espera, certo? Porque o que acontecia é que se o sumo sacerdote entrasse aqui dentro do Santo dos Santos com pecado não confessado, ele cairia morto instantaneamente. Porque ali era a presença de Deus. E a santidade de Deus não permitia que uma pessoa entrasse. Por isso que o próprio sumo sacerdote tinha que primeiro oferecer sacrifício por si mesmo, antes de oferecer sacrifício pelo povo. Mas esse dia da expiação, que é chamado de Yom Kippur, acontecia anualmente. E ainda hoje acontece. As pessoas celebram o Yom Kippur anualmente, que é o dia da expiação. Mas aqui o trecho diz que Jesus não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como era com esse povo, mas ele fez de uma vez por todas. Por quê? Porque ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o único que poderia pagar o preço do nosso pecado. Aqui temos um exemplo um pouquinho mais perto, um recorte de como seria o lugar santo, com as menorás aqui, e aqui dentro a Arca da Aliança, com os querubins ao lado. Deixa eu falar rapidamente sobre um conceito importante do que se trata com a provisão de Cristo, o seu sacrifício na cruz. É um termo teológico, mas tem significância profunda para as nossas vidas. E o termo é esse: expiação penal substitutiva. Expiação penal substitutiva. E a ideia é essa, que Jesus pagou a pena, certo? Que nos era devido. Ele foi punido no lugar dos pecadores, satisfazendo as justas exigências de Deus contra o pecado. E ele fez isso a fim de perdoar você e eu, a fim de remover a culpa do nosso pecado. Quer dizer, ele foi punido em nosso lugar. Ele foi um substituto e recebeu sobre si a condenação que nos era devida. Então essa expressão substituição penal é muito importante, porque tem a ver com o nosso posicionamento diante de um Deus justo e perfeito.
E Jesus pagou esse preço para que você e eu pudéssemos ter acesso agora a Deus. Gente, isso é um conceito que hoje está sendo negado no meio evangélico. Tem pastores que parecem mais coaching, né, que estão falando que você é uma pessoa boa, que você pode conquistar as coisas, que você é isso, você é aquilo. Tem até um que você vê aí no YouTube que diz que você é o centro do coração de Deus. Gente, isso é bobagem, isso é mentira do inferno, porque a Bíblia nos diz que nós somos pecadores, nós estamos condenados, nós não merecemos nada a não ser o juízo de Deus. Mas a provisão de Deus para nós é que Ele toma o nosso lugar, Ele morre em nosso lugar e recebe sobre si a condenação e a culpa. E aqui que nós chegamos no quarto ponto, que é o perdão. É por causa da provisão de Cristo que nós recebemos o perdão. É o cancelamento da nossa dívida. Então, o perdão significa essa mesma coisa, é a remoção ou a remissão dos pecados. No dia da expiação no Antigo Testamento, tinham 2 bodes que eram oferecidos como sacrifício. E cada bode tinha uma função diferente. Tinha um bode que, de forma representativa, recebia a culpa do pecado do povo judeu, e ele saía e era levado para fora do acampamento. Ele ficava perdido, perambulando no deserto, certo? A gente até usa muito o termo bode expiatório, que é justamente esse bode. Foi levado para fora, leva para longe o pecado. Então, a remissão tem essa ideia de remover, de levar para longe, mas também tem a ideia de cobrir, que é o segundo bode, que é oferecido, onde o sangue daquele bode é levado ali para dentro do Santo dos Santos e é aspergido sobre o altar, não, sobre a Arca da Aliança, e aquilo ali cobre o nosso pecado. O sangue derramado cobre o pecado. Então, o perdão, essa remissão de pecados tem esses 2 conceitos, é a remoção e também cobrir. Charles Spurgeon, grande pastor pregador, ele disse: a grandeza do perdão de Deus pode ser avaliada pela gratuidade dela. Quando um pobre pecador vem a Deus em busca de perdão, Cristo não lhe pede para pagar qualquer coisa por isso, ou para fazer qualquer coisa, ou para ser qualquer coisa, ou para sentir qualquer coisa, mas Ele gratuitamente perdoa-lhe. Aí ele continua dizendo assim: eu sei o que você pensa, deverei passar por uma determinada penitência da alma, pelo menos. Mesmo se não for do corpo, terei de prantear muito, orar muito, ou fazer muito, ou sentir muito. Mas o Evangelho diz: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Confie em Jesus Cristo e o perdão gratuito do pecado é de imediato concedido, sem dinheiro e sem pagamento. É gratuito, é oferecido de forma gratuita. Eu não sei se no seu esboço tem essas 3 categorias, mas quanto à remissão dos pecados, tem 3 coisas que nós precisamos entender. Primeiro é que ela cancela a nossa dívida. Ela cancela a nossa dívida. Eu não tenho aqui na apresentação, mas se você quiser preencher aí, ela cancela a nossa dívida. Tem? Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14 diz assim: e quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Essa ideia de cancelamento de dívida, quem aqui já teve alguma dívida? Seja honesto, eu já tive. Já teve dívida? É legal ter dívida? Não, não é legal não, né? Vem as contas e se a gente atrasar no pagamento, às vezes a gente recebe aquelas ligações tão legal, né? Cobrança. Mas essa dívida que a gente tem com Deus, devido ao nosso pecado, diz que é cancelado. Jesus paga a conta no seu lugar e no meu lugar. E a dívida é cancelada.
Nós somos declarados livres da dívida. Lá nos Estados Unidos tem um programa que é um homem cristão que tem um programa financeiro na televisão que ajuda as pessoas a se livrar das dívidas, certo? E por vez ou outra ele traz de volta alguém que compartilha um testemunho de como conseguiu se livrar das dívidas. Aí sempre que termina essa programação, as pessoas gritam de voz bem alta: sou livre da dívida. E as pessoas sentem aquele ânimo, aquela alegria, porque a dívida pesa, a dívida é difícil, a dívida ninguém gosta. Meus queridos, nós somos livres da dívida do pecado. Desculpa, nós também entendemos pela remissão dos pecados, é que ela remove a nossa condenação. Ela remove a nossa condenação. Não somente paga a dívida, mas remove a condenação. Lembram que com o pecado, a penalidade é morte e depois o juízo. Mas o perdão de Deus remove a nossa condenação. Romanos 8, de 1 a 2 diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Já não existe nenhuma condenação. Fala isso de voz alta. Nenhuma condenação. Quantos de nós estamos condenados que conhecemos a Cristo? Quantos de nós? Nenhum. Não há nenhuma condenação. Quer dizer, o nosso pecado já cometido, o pecado que eu cometo agora e o pecado que eu vou cometer, foi pago. A dívida foi cancelada, a condenação foi removida. Quer dizer, eu não apenas sou declarado livre de uma dívida, mas eu sou declarado inocente. Pensa nisso, gente. Eu era culpado, agora sou declarado inocente. Por quê? Porque Jesus pagou o preço. Ele tomou sobre si a consequência. E a terceira coisa, se vocês quiserem anotar, é que o perdão é gratuito. Você não precisa pagar, você não precisa fazer nada, é gratuito. Não há nada que você possa fazer. Aqui em Romanos 3, 22 a 24 diz: é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A grandeza do perdão de Deus, como diz Charles Spurgeon, é que ela é gratuita. A graça de Deus, ela é oferecida a você sem pagamento. Basta ter fé. Já que o pastor Rony gosta de citar o cantor cristão, eu vou citar também um hino aqui, viu, pastor Rony? O hino 396 do cantor cristão, alguém sabe o que é? Era o hino que eu mais conhecia. Minha mãe disse que quando eu era pequeno, nas igrejinhas lá do interior de Pernambuco, que eu ia na frente para cantar um número especial, né, com um cantor cristão, só que estava virado de cabeça para baixo, porque eu não sabia ler ainda, mas eu sabia de qual a letra desse hino. Cegueira e vista, diz assim: ó tão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Deixa eu citar só o último verso. Diz: ó, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Meus queridos, o perdão de Deus é gratuito. O perdão de Deus remove a nossa condenação e paga a nossa dívida. E por último, o perdão dos nossos pecados é a razão ou a base de perdoarmos uns aos outros. Isso é um assunto que nós vamos tocar no nosso retiro de Páscoa, certo? O pastor Rony vai pregar sobre o perdoarmos uns aos outros. E
A base do nosso perdão uns pelos outros é justamente porque Deus nos perdoou grande dívida. Para terminar, a promessa. Nós temos aqui não apenas a provisão de Deus e tudo que Ele remove com perdão, mas temos aqui dentro também uma promessa. No versículo 28, vou ler de novo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Meus queridos, os israelitas ficavam olhando o sumo sacerdote ali no dia da expiação, quando ele entrava no santuário. Quando ele entrava, eles ficavam esperando ansiosamente. Ele vai sair? Ele vai morrer ali dentro? Como é que vai ser? Ele vai sair? Jesus entrou na presença de Deus em nosso favor e Ele vai aparecer uma segunda vez. Quer dizer que Ele vai voltar. E nós que estamos aguardando ansiosamente, assim como o povo aguardou ansiosamente a volta, o retorno do sumo sacerdote, nós também aguardamos o retorno de Jesus Cristo. A segunda vinda, quando Ele voltará para consumar toda a obra de redenção, quando a salvação se completará. E quando Ele aparecer essa segunda vez, diz que não é para remover o pecado, mas é para trazer salvação para aqueles que esperam. Por quê? Porque o pecado já foi tratado na cruz. Ele já resolveu o problema para nós. Agora, Ele está voltando com a bênção da conclusão da salvação. É isso que nós aguardamos na segunda vinda de Jesus. Então, para terminar, nós temos um problema, correto? Você tem um problema, eu tenho um problema. O problema se chama de quê? Pecado. E qual é a penalidade do pecado? Morte e juízo. Mas Deus tem providenciado para nós um meio de escape. Tem nos fornecido perdão por meio do sacrifício do seu próprio Filho Jesus Cristo. E aquele que reconhece pela fé que Jesus morreu por ele, confessa com seus lábios aquilo que crê em seu coração, a Bíblia diz que será salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. O problema do ser humano é que ele vai morrer e enfrentar o juízo de Deus. Mas Jesus, na verdade, esse trecho tem 3 manifestações, né? A gente fala sobre a segunda vinda de Jesus, mas tem 3 manifestações. Eu destaquei aqui na minha Bíblia. Não sei se você quer destacar também, mas é interessante. No versículo 26 diz, Ele se manifestou uma vez por todas. Certo? Essa primeira vez é para aniquilar o pecado, por meio do seu sacrifício. Tem uma palavra ali, no grego é rapax. H-A-P-A-X, rapax. Uma vez por todas. Não precisa ser feito nunca mais. Uma vez por todas. E sempre que ela aparece no Novo Testamento, está ligado com a obra de salvação, a obra que Jesus Cristo fez uma vez por todas, não precisando ser feito nunca mais. Então essa é a primeira manifestação. A segunda manifestação se encontra no versículo 24. Diz, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do santuário verdadeiro, porém entrou no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. A segunda manifestação é diante de Deus. Ele se manifesta como sacrifício, como pagamento pelo nosso pecado. E agora, a terceira manifestação é que Ele, no versículo 28, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Deixa eu só colocar algumas diretrizes aqui para a conclusão. Não sei em que condição você se encontra aqui hoje à noite, se você já entende tudo isso, se você já caminha com Jesus, você já tem esperança dessa vida eterna, mas eu quero dizer para você hoje à noite, você não sabe o que acontecerá amanhã. Saindo daqui para casa, você não sabe o que vai acontecer. A morte, a gente não sabe quando ela vai acontecer. E nós estamos destinados a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Se nós não estivermos preparados para enfrentar esse juízo, a nossa eternidade será uma eternidade no que é chamado de segunda morte. Lago de fogo, separação eterna de Deus. Então, primeiro,
Meu desafio para você é que hoje à noite você se arrependa do seu pecado. A palavra de Deus nos mostra que arrependimento é uma mudança de mente, é você concordar com Deus a respeito do seu pecado, e essa mudança é você reconhecer o destino que você está caminhando e você mudar de direção, é mudar de direção. Mas isso somente acontece por meio de fé em Jesus. Creia no sacrifício de Jesus, naquilo que Ele fez por você, naquilo que Ele fez por mim. Se renda a Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que é pela fé que nós somos salvos. Quer dizer o quê? Não há nada que você tem que fazer. Se você crê nisso verdadeiramente, se no fundo da sua alma você diz: eu sei que Jesus é meu Salvador, eu sei que eu mereço a morte e o castigo eterno, mas eu creio que Ele me salvou, que Ele me libertou. A Bíblia diz que você será perdoado dos seus pecados e você terá vida eterna. Então confesse Jesus como Salvador hoje à noite, se renda a Ele. E se você já conhece a Jesus, agradeça por tudo que Ele tem feito por você, agradeça pela remissão dos pecados. Então quando nós citamos eu creio na remissão dos pecados, gente, é uma frase rica em verdades para o nosso viver hoje e para a nossa eternidade. Vamos orar? Senhor Deus bondoso, muito obrigado por Tua graça, muito obrigado por ter enviado o Teu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer em nosso lugar, para ser o sacrifício, pagar a nossa dívida, para remover a nossa condenação e para nos dar vida eterna. Pai, obrigado pela remissão dos pecados, pelo perdão que nós temos hoje. Como o Senhor tem removido a nossa culpa, nos tornado agora justiça por meio de Cristo. Ó Pai, eu peço por todos aqui presentes, por aqueles que nos visitam, que talvez nem entendem todas as implicações, ó Deus, dessas verdades, mas pessoas que talvez estejam procurando, ó Deus, pessoas que estão meio perdidas na vida e precisando de uma resposta. Ó Deus, eu peço que nessa noite o Teu Espírito Santo possa abrir os olhos e fazer essas pessoas entenderem a necessidade que elas têm por um Salvador. Eu peço que hoje à noite aqui em nosso meio haja salvação, ó Deus. E ó Pai, eu peço que nós que já conhecemos essa história há tanto tempo, às vezes, ó Deus, nós não valorizamos tanto quanto deveríamos, porque nós nos esquecemos do alto preço que foi pago em nosso favor. Pai, obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado por Cristo que morreu, sofreu, mas que ressuscitou para nos dar vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Se você está aqui hoje à noite com incerteza, dúvidas sobre a vida eterna, sobre a sua condição espiritual, por favor, nos procurem. Pode ser eu, pastor Rony, o Bruno, outra pessoa aqui da nossa igreja, nos procure, porque nosso maior privilégio seria mostrar para você como você pode ter certeza da sua salvação, como você pode ter certeza do perdão dos pecados e da vida eterna.